Vamos falar sobre o PIB do primeiro trimestre, calculado como 1,9%, e que nós temos que avaliar com relação aos números. Acompanhe esse vídeo até o final. Bem-vindos ao canal Baú do Trader. Vou fazer com vocês uma rápida análise com relação à publicação do PIB divulgado de 1,9% do trimestre em relação ao, ao quarto trimestre de 2022. Ai do engenheiro que simplesmente não duvidar dos números e realmente acreditar naquele número simplesmente porque aquilo foi gerado de alguma maneira e tal. Então você tem que ter o bom senso, toda a sua experiência, no caso da engenharia, para realmente muitas vezes descartar certos números como se fossem relevantes. Na economia já é um pouco mais complicado, porque você não tem a materialidade realmente daquela peça, daquele tubo, daquele fluxo, daquele, enfim. Então, na economia você tem modelos e o PIB é um modelo de cálculo, tem lá suas limitações, né, que mede como que a riqueza é produzida, né. Não se encontrou até o momento alguma medida diferente de criação de riqueza. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com coisas que eu vou mostrar para vocês, que são coisas desse tipo aqui, ó. Olha lá, PIB, Brasil tem a quarta maior alta entre 50 maiores economias do primeiro tri. E aí o jornalista começa a fazer uma série de análises aqui comparativas, realmente colocando Hong Kong, Polônia, China, isso aqui, Tailândia, isso aqui e tal. Ó, isso aqui, como eu sempre comento com vocês, é um lixo de análise, é um lixo, certo? Se você vai comparar coisas diferentes, países diferentes, métricas diferentes, porque você não sabe, por exemplo, na China exatamente qual é a métrica, isso é uma coisa obscura na China, como é que ele calcula realmente o PIB deles. Aliás, os chineses sempre dizem que o número está a serviço de nós, e não ao contrário. Então, ele já tem uma visão muito diferente do que no Ocidente se considera. Ele não é refém do número, ele produz o número, né? Muito bem, então você cai nessa esparrela, que é o quarto, não sei o que, não sei o que e tal, e simplesmente, olha aqui, PIB, economia cresce 1,9 no trimestre, puxado pela agropecuária com alta de 21,6%. E aí começa aqui todo o blá blá blation, tal, de quem foi consultado e tal. Mas esse é o ponto importante. Eu falo para vocês que na engenharia ajuda muito, porque quando você detecta uma certa distorção no cálculo de um determinado número. Você tem lá o modelo, você tem todo o negócio que você está medindo e tal, e de repente surge uma coisa como essa que eu mostrei, da agropecuária com alta de 21,6%. Que isso influencia no cálculo final, na fórmula final. O IBGE tem lá a métrica dele e ele tem que incluir isso. E aí você chega a 1,9. De novo, o problema não é da agropecuária ter tido uma alta de 21,6, mas isso é um dado excepcional. Ela vinha de todo um problema, questão de seca, de safra que podia ser e tal. E a safra veio, a safra 22/23, veio muito melhor do que o esperado, então você teve esse boom no item que é da agropecuária. Mas é um item em todo o cálculo do PIB. Qual que é o grande problema dessa análise simplista? Só o agronegócio teve esse desempenho excepcional. As outras atividades tiveram um crescimento modesto em relação a um PIB de quarto trimestre do ano passado, que foi levemente negativo. Então você está fazendo um cálculo, esse é que é o grande problema da análise com relação ao PIB, e você tem variações que têm a ver com a base anterior. Como a base anterior é levemente negativa, bastou ao agronegócio surfar em 21% de alta, isso já contaminou o resto da conta e você acha que está tudo bem. Não está tudo bem. Esse que é o problema. Não está tudo bem. Porque você tem que analisar o conjunto dos números. Onde que está? Onde que está fluindo
essa riqueza nos outros setores da economia? Será que na indústria? Será que no comércio? A área de serviços até demonstrou um certo crescimento, né? Mas modesto, muito menor do que 1,9, acho que foi da ordem de 0,6%. Né? Então isso te causa um efeito enganoso. Você fica achando que está tudo maravilhoso. Não, isso aí é uma riqueza que ficou muito concentrada num segmento só. Isso não passou para o resto da economia, apesar de que, contabilmente, você chega à conclusão de que o PIB foi de 1,9. Mas assim, isso passou para quantos setores? Isso qual é a cadeia de tudo isso? Isso é sustentável? Porque agora o próprio agro, ele é refém no cálculo, isso é uma das deficiências, por exemplo, desse cálculo, no segundo trimestre ele é refém do resultado de 21,6 no primeiro, em relação ao quarto. Então ele não vai conseguir colocar mais 20% em cima do primeiro. Então se de repente aparecer o número negativo do agro é em função da magnitude do crescimento do primeiro, vocês entendem? Não está tendo problema nenhum, de repente, com o agro. Mas, de repente, aparece assim, não, no segundo trimestre o agro caiu 10%. Mas é 10%, esse é uma blase inflada dos 21%. E aí você fica nessa gangorra, certo? Então não é sustentável. Você vai querer que o agro que puxe o PIB do Brasil, agora se for, não, porque a gente vai fechar com 2%. Será? Os outros setores definhando. E você acha que é o agro que trimestre a trimestre que vai conseguir puxar todo esse cálculo? Isso foi conseguido nesse primeiro trimestre. Veja que eu já publiquei o vídeo essa semana do Caged. Nós estamos diminuindo o net entre desemprego, né, de descontratação e contratação. Essa faixa está diminuindo, você tem que olhar a derivada. Será que isso se mantém no segundo semestre? Você viu o investimento vindo do exterior que caiu aí mais de 20 e tantos por cento comparado aos 5 meses do ano anterior? Claro que não, está diminuindo. E, o próprio Smart Money, dados publicados essa semana, mostram já um refluxo do Smart Money que veio, surfou naquele juro alto, fez o câmbio cair para 4,90. Ele ganhou dinheiro, ficou aqui, como eu já tinha previsto, 40 dias, 45 dias e tal, e já está levando lucro para fora. Não é uma coisa sustentável. Isso não gera PIB. Esse dinheiro Smart Money que vem para a Bolsa não gera PIB. É só fluxo. Né? Agora, o que me preocupa realmente é esse glamour que se tem. Né? Se você olhar aqui, olha lá, o PIB do quarto trimestre de 2022 foi revisado para menos 0,1, antes era menos 0,2, então tem as suas revisões, mas era um PIB, de qualquer forma, você vê levemente negativo. Então, qualquer variação agora, nesse primeiro trimestre, veio com números que parecem maravilhosos, e não é. Não é. Né? Então, veja aqui, ó, a economia de serviços cresceu 0,6 ante o quarto trimestre de 2022. Né? E essa atividade representa 70% do PIB nacional. Só que vejam, o dado do agronegócio foi tão grande, foi tão exacerbado, fora da curva, que ele faz um eclipse sobre o setor de serviços que cresceu só 0,6. E é 70% do PIB. Então eu agradeço se você assistiu esse vídeo até esse momento. Fiquem atentos para essa narrativa para vender jornal, certo? Para vender jornal é muito boa essa narrativa. Mas nós temos que analisar muito além da narrativa jornalística.